Está no ar a segunda temporada do Pode VAR. Eu sou Carol Duarte. E eu, Fabiana Sampaio. Vindo direto de São Paulo para Cuiabá. Não, tô tentando fugir. Não tô tentando fugir, né? Porque o calor veio junto, aqui tá quente, São Paulo também tá quente, então tá tudo certo. E vamos dar início ao nosso primeiro episódio da segunda temporada. Exatamente, segunda temporada, gente. Olha, nós tivemos a primeira, que foi um sucesso, né, Carol? Foi. E agora, no mês de março, voltaremos, então, com a segunda temporada e aí com temas maravilhosos, inclusive o tema de hoje. Exatamente. Mas antes de eu falar do tema de hoje, vamos falar um pouquinho do que rolou no ano passado, né? Nessa primeira temporada passaram mulheres incríveis aqui que compartilharam as suas histórias. E não só história, eu falo que foi quase uma mentoria. Exatamente, mentoria gratuita, é muito importante dizer isso. Né? Verdade, mentoria Fabi. gratuita, mentoria gratuita. Então vocês, mulheres, que ainda não assistiram a primeira temporada, aproveita a oportunidade, não é mesmo, Carol? Exatamente. E hoje nós vamos falar de um tema que eu achava que eu não ia precisar falar, né? 2024, a gente vai precisar falar sobre, porque é um tema que está em alta. O quanto a gente tem visto mulheres e homens, enfim, julgarem o corpo de outra mulher, né? Exatamente. Você esperava por isso, Fabi? Não, em pleno 2024. Mas esse é algo que realmente está acontecendo e cada vez mais, né? A gente vê nas mídias principalmente, famosas inclusive, né, sendo julgadas pelo corpo. Então eu acho que é um tema muito importante para a gente trazer aqui para o Pode VAR. Né, Carol? Exato. A gente teve o caso, né, da Paola de Oliveira, né, que foi julgada pelo corpo por estar acima do peso. Recentemente, a Yasmin também passou por uma situação dentro da casa do Big Brother. Não é só isso. E no seu dia a dia, você sempre acaba, em alguma roda ou outra, ouvindo alguém pautando a outra mulher, resumindo ela ao corpo. Exatamente. E o quanto isso, principalmente, né, afeta a saúde mental. Porque aí vem a comparação, vem aquela coisa de eu não estou no padrão que a mídia, que a sociedade impõe, e eu começo com aquela, né, correr atrás disso, e isso vai, claro, impactando também a sua saúde mental. Exatamente, porque com ela vem a ansiedade, porque você fica naquela busca de um corpo perfeito que não existe. Exatamente. Vamos deixar claro que não existe. E você fica naquela ansiedade, e nisso vai o quê? Vai minando a sua autoestima. É a hora que você começa a se questionar de um monte de coisa e duvidar de você. Porque não é só um corpo. Vai abalando, né? É aquela camada, igual a cebola, né? São várias camadas que você vai minando diariamente. Exatamente. E isso, como bem você falou, né? A mulher, ela vai se sentindo insegura em vários aspectos. Então, isso vai abalando, né, a parte de relacionamento, vai abalando o profissional, vai abalando várias áreas da vida dela por conta desse julgamento. E aí, Carol, eu acho até importante a gente falar disso na questão do julgamento e do auto-julgamento. Também. Né? Que é uma coisa que vem muito da gente, vem muito da nossa educação, dessa coisa toda que nós vivemos, principalmente mulheres, vivemos quando éramos crianças, né? Nós, quando éramos adolescentes, sabíamos muito bem quanto era. Semana passada, Fabi. Semana era passada, isso, né? A gente era adolescente. Exatamente. Nossa, nem imagina, né, Carol? Nós já... Abacado. Enfim. Mas o quanto isso impacta, né? Exato. Ou seja, a mulher, ela vai se sentindo tão insegura nesse aspecto que ela vai deixando de viver a própria vida. Ela vai deixando de se amar, porque ela quer ser aceita. E ao ser para ser aceita, ela quer estar nos padrões inatingíveis de beleza. E aí, nessa busca, né, em vez de ela cuidar dela, no sentido que de se amar do jeito que ela é, isso não quer dizer que você não possa se cuidar, né, Carol? A gente trabalha com imagem, a gente entende muito bem disso. Mas é você ser você mesma. Exato. Não é? Porque o cuidar é aquele momento. Eu falo, cuidar de você, olhar para você no espelho e olhar e falar assim, não, essa sou eu, tá tudo bem, tá tudo certo. É um processo também de você valorizar quem você é. E quando você se valoriza, você se cuida, certos comentários não vão te abalar tanto quanto você não está preparada para isso. E uma coisa que você falou que é importante, o auto-julgamento. Quantas de nós diariamente se olha no espelho e se critica? Exatamente. É sempre achando que tem alguma coisa que precisa ser mudada. Precisa melhorar. Que precisa melhorar.
Ou seja, não tá bom aqui, porque meu nariz é assim, porque meu cabelo é assim, porque eu queria o cabelo da fulana lá da novela, da internet. E isso vai minando algo na mulher que chega a um ponto que ela fala, poxa, inclusive trazendo até questões aí que a gente chega a casos extremos, né? Inclusive depressão ou coisas até piores em relação a isso, né? O quanto a imagem ela impacta, né? Uhum. A gente fala, a imagem não é importante. E aí você fala, não é importante. Mas então por que você se abala tanto quando alguém critica um ponto visual da tua imagem? Às vezes é o corpo, mas às vezes é o cabelo. Uma coisa que eu fico observando muito é o tal da, não, mas eu vou dar minha opinião, é uma crítica construtiva, gente. Essa tal da crítica construtiva. Eu sou da seguinte opinião. Se a pessoa ela não te pediu uma opinião, é porque ela está bem, né, ali dentro do que ela acredita, ela está bem. Então, se ela não pediu opinião, por que você... posso te dar uma crítica construtiva? Você fica melhor de cabelo liso. Exatamente. Ou, você fica melhor com o cabelo amarrado. Então, mês passado você estava tão mais bonita, que você estava mais magrinha, né? Precisa dessas pontuações. O que a pessoa ganha criticando a outra pessoa? Exatamente. E é bom a gente levantar esse aspecto também, inclusive indicar, Carol, não sei se você chegou de ver, porque na internet a gente vê alguns vídeos que falam sobre essa questão da baixa autoestima e mostra o quanto a mulher, a beleza, ela está na mente, né? Um estado de mente, estado de espírito, né? E tem um vídeo que eu achei bem interessante, que é um vídeo que foi feito pela Dove. A Dove, na verdade, ela já fez vários vídeos, ela também trabalha essa questão da autoestima, de ser você mesma, né, do seu corpo, você aceitar o seu corpo e tudo mais. E tem um vídeo da Dove que eu achei maravilhoso. Aliás, tem dois, né, mas eu vou falar desse primeiro. Foi feita uma pesquisa, se eu não me engano, acho que foi em 2014, tá, salvo engano. Depois me falem se foi isso mesmo, acho que foi em 2014. Que foi feita uma pesquisa com 7 mulheres em Los Angeles, nos Estados Unidos. E qual que foi a ideia da pesquisa? Que essas mulheres usassem um adesivo da beleza. Ou seja, a mulher iria usar aquele adesivo, porque usando aquele adesivo por 2 semanas, ela iria se sentir melhor, ela iria se sentir mais bonita, por isso chamava adesivo da beleza. Essas 7 mulheres toparam. A única coisa que elas tinham que fazer é colocar o adesivo, que não sentia nada, e elas tinham que todo dia gravar um vídeo falando de como foi a experiência, como era a experiência de estar usando adesivo, se ela estava tendo alguma mudança e algo do tipo. Beleza. As mulheres começaram a usar. Nos primeiros dias não teve muita evolução, porém depois as coisas começaram a acontecer. Elas começaram a se sentir mais bonita. Teve uma que inclusive falou bem assim, olha, eu não usava roupas que mostrassem meu braço. Porque eu tinha aquela coisa de, meu braço é isso e aquilo, eu não gosto de usar. Ela comprou roupas que mostrassem mais o braço. Ou seja, mulheres que não compravam roupas porque falavam assim, não, tô desse jeito aqui, eu não vou comprar roupa, pra quê? Ou aquelas mulheres que não olhavam pro espelho. Elas não olhavam pro espelho porque, eu vou ver aquela coisa que eu não gosto em mim e tal. Pois bem, passou as 2 semanas e elas voltaram. E aí a psicóloga falou como é que elas tinham se sentido e elas falaram assim, nossa, foi maravilhoso, tô me sentindo mais bonita. As mulheres foram até mais bonitas pro dia lá. Ela falou assim, pois é, só que eu tenho que te revelar uma coisa. Você sabe o que tem nesse adesivo da beleza? Elas, não, eu gostaria muito de saber, porque resolveu muito essas minhas questões, eu tô me sentindo mais bonita, as pessoas estão me elogiando. E aí, na hora que elas tiraram, né, foi ver o adesivo, não tinha nada. Não tinha nada no adesivo, era uma questão de estado, de espírito, delas se amarem. Ou seja, elas estavam achando que era por causa do adesivo, mas na verdade foi a mudança de mente. Exatamente. Então é um vídeo incrível, depois vocês digitam lá. Adesivo da beleza, que vocês vão achar que foi da Dove que fez. Então, assim, achei incrível, sensacional, porque muitas vezes a gente quer se agarrar em coisas para se sentir melhor. E, na verdade, é nós olharmos para dentro, olharmos para quem nós somos. E aí, sim, dependendo daquilo que você acredita, porque, assim, eu sou uma pessoa, questão de padrões estéticos. Eu não sou aquela coisa de, não sou a favor a padrões estéticos, né? Opa, celular aqui cantando. Se a pessoa quer fazer, se ela se sente bem, tá ok, mas isso tem que vir dela. Não para agradar os outros, não porque a sociedade impõe. Mas se você quer fazer porque você vai se sentir melhor pra você, tudo bem. Agora, não queira fazer uma coisa que você, de repente, nem quer na sua essência, só pra agradar as pessoas, né, Carol? E é o que acontece muito, né? Mas isso acontece por quê? Autoconhecimento. Exatamente. A gente fala, não, eu me conheço. Mas você não para, de fato, pra se olhar.
Fala assim, não, peraí. O que eu gosto em mim? E uma coisa que eu vejo muito, e você também deve ver bastante. Todo o processo de consultoria que você vai fazer ali, aquela parte inicial, porque a consultoria não é sobre montar looks, tá? Vamos deixar claro. Ele é um processo muito profundo, porque a gente trabalha primeiro o autoconhecimento, né? É a pessoa, ele é a mulher, né? Está no centro. E entender ali, ver a visão dela, o que ela sente, as perspectivas, para daí a gente pensar numa imagem. Depois usar as ferramentas como a moda, enfim, as roupas, enfim. Mas nesse processo do autoconhecimento, é aquele processo de olhar e falar assim, peraí, tudo bem, eu não gosto do meu nariz. Mas, poxa, eu gosto do meu cabelo, eu gosto da minha pele. E uma coisa que eu vejo muito, toda vez que eu começo e inicio um processo de consultoria, que eu viro para ela e falo, pontue para mim as coisas que você mais gosta. Gente, é impressionante. É 10 minutos de silêncio, porque ela não consegue me responder isso. E aí, quando você pergunta o que você não gosta, a lista... Um monte. Fica quilométrica, às vezes, né? Ai, não gosto disso, não gosto... Então, por que você não gosta? Aí você começa... porque me falaram. Exatamente. É sempre porque me falaram. E aí você vai, né? Uma menina lá, a gente, criança, vai ouvindo isso. E vai ficando no subconsciente. Então, pra tratar, vamos dizer, pra resolver, pra você enxergar. Peraí, por que eu não gosto do meu cabelo? Em que momento eu passei a não gostar do meu cabelo? Começar a fazer os questionamentos, as respostas vêm. E que você falou, né? Elas começaram a se sentir mais bonita. Por quê? Porque elas tá tendo algum sistema, algum medicamento, alguma coisa. Mas elas começaram a mudar o olhar. Exatamente, é o olhar. Então é de dentro para fora toda a construção. Mas esse de dentro para fora só é possível quando você para se olhar de verdade. Exatamente. E isso é importante, a gente pensar nesse assunto. Eu gosto muito de refletir, eu sou muito filosófica, às vezes eu gosto muito de aprofundar em várias questões, até porque eu estudo muito a questão do autoconhecimento, que é algo para mim que é super importante, né? Porque para mim trazer isso para as clientes, trazer isso para tudo que eu participo, para tudo que eu me coloco, é importante. O autoconhecimento, como bem você falou, é a chave. Autoconhecimento liberta, é o que te faz olhar para dentro e perceber os pontos que você fala assim, poxa, eu tenho vários pontos cegos aqui. Eu tenho vários pontos cegos, mas por que eu tenho esses pontos cegos, né? Ou seja, é a infância, é coisa que falaram pra você, é um trauma, de repente, alguma coisa que, de repente, não deu certo e você vê aquilo como algo cravado em pedra, ou seja, isso não vai mudar nunca na minha vida, vai ser sempre assim. E a gente começa a entender, realmente a consultoria é um processo de transformação que eu falo assim, vai desembocar ali na questão da imagem, dos looks e tudo mais, mas o que vem antes é o que vai determinar tudo, que é a parte da essência, o autoconhecimento em si. E eu vejo quantas mulheres se desabrocham nesse processo, né? Porque a gente vê muita coisa e a gente está falando aqui de uma parte de várias questões que as mulheres sofrem, né? Que é a pressão social com base no corpo. Exato. Né? Existem inúmeras outras questões que se a gente for trazer aqui, nossa, é papo para mais de metro, né? Ou seja, é muita coisa. Então a gente precisa, acho que o primeiro ponto é buscar realmente a questão do autoconhecimento. É começar a entender por que eu não gosto disso no meu corpo, por exemplo. É alguém que falou? É você que está se comparando com alguém? Né? A gente sabe muito bem que existem padrões inatingíveis de beleza e que muitas vezes a mulher ela acaba enlouquecendo por causa disso. Né? E nós sabemos muito bem que não é assim que as coisas funcionam. Inclusive, Carol, tem um livro, eu li quando eu era... Deixa eu ver quantos anos atrás. Alguns aninhos atrás. Mas eu sempre gostei muito de leitura e sempre gostei do Augusto Cury. E tem um livro que chama A Ditadura da Beleza e a Revolução da Mulher. É uma coisa assim. Inclusive tem até vídeos sobre esse livro no YouTube. E ele fala justamente sobre essa ditadura. De como a sociedade era tirânica em relação à mulher. Porque por mais que a mulher ela tenha conseguido vários direitos ali durante a jornada, né, desde a década lá de trás, que as mulheres conseguiram vários direitos de votar, de ter cartão de crédito, coisas que as mulheres não podiam ter, outras coisas foram sendo tiradas delas. Ou seja, a partir do momento que eu ganhava uma independência financeira, eu deixava de me amar menos. Ou seja, deixava de me amar. Ou seja, o amor próprio ia se esvaindo. Eu tinha todos esses direitos, mas e aí? E o amar a si mesma? E a autoestima? Ou seja, de alguma forma, né, a sociedade foi trazendo essas questões. Então, quer dizer, deu com uma mão e tirou com a outra.
você tem seus direitos. Mas olha o padrão de beleza que nós temos aqui que você vai ter que atingir, né? Então são coisas que a gente precisa refletir, senão você vive naquele universo, naquela coisa que você não consegue evoluir e você fica sempre achando que sempre está fora dos padrões. E aí você tenta se encaixar. E a que preço você tenta se encaixar? Exatamente. E quando a gente fala do autoconhecimento, mas vocês não iam falar do corpo, estão falando de autoconhecimento? Porque o autoconhecimento, eu digo que ele é o escudo. Sim. Porque quando você tem essa clareza, né, essa certeza, não, eu me aceito, eu sou bonita do jeito que eu sou, tá tudo bem. Quando as pessoas começam, ai, por que você não emagrece um pouquinho? Ai, por que você não, né, dá uma melhoradinha no seu nariz e tal? Isso não te abala, porque você sabe que é uma opinião do outro e que você tá muito bem resolvida com você. Mas quando a gente não tem esse preparo, a gente não tá, né, se valorizando, olhando e se amando, valorizando, quando eu falo se valorizar, é se olhar no espelho e falar, nossa, eu sou bonita, eu sou habilidosa, eu sou inteligente, né, e a gente vai vendo ali reconhecendo os nossos pontos positivos, você acaba sendo abalada por cada comentário. Exato. Acho que o primeiro contato, os primeiros comentários que você tem é na adolescência, né? Sempre tem uma amiga que vai assim, primeiro que você. Sim, mais rápido, tem toda mais essa questão. rápido, aí você começa a comparar porque fala, mas a fulana é mais bonita que você. Pronto. Já vem o primeiro gatilho. Sim. Aí vai para o ambiente de trabalho, né? Você tem que ser muito boa no que você faz, mas você tem que manter o seu padrão de beleza. Aí você vê ali, né? Ai, tá gorda. Ai, fulana, né? Depois deu uma engordada, né? Deu uma engordada, né? Nossa, ela tá, né? Assim, ela não se cuida mais. Nossa, fulana tá velha, né? Você vai vendo, olha. O etarismo é algo que... Não, e assim, uma coisa que eu fico pensando, né? Um homem de cabelo grisalho, é sedutor, é a voz da experiência. A mulher de cabelo branco, nossa, tá acabada, velha, né? Exatamente. Você vê como que o peso para a mulher é muito maior e o julgamento é muito maior quando a gente inverte essa questão. E o quanto a gente tem que ter essa consciência de, ok, tô acima do peso. Isso tá te incomodando? Não, isso está me incomodando. O que você pode fazer sobre? Mas se não está te incomodando, e aí você já, né, eu tô bem de saúde mental, a saúde física, tá tudo bem comigo. Tô bem resolvida comigo, você consegue ter uma vida mental e uma vida mais saudável. Sim. Você não fica aquela, né, escrava, né? Eu não vou comer tal coisa porque eu vou engordar, e se eu engordar, as pessoas vão falar. Eu não vou fazer tal coisa aqui porque, vou me expor. Então, a gente tem que pontuar e analisar o que faz sentido para mim. Exatamente. E o que é o do outro, sempre o do outro. E uma coisa que eu vejo também, assim, Fabi, que eu fico mais pensativa ainda. Quando é um homem que julga um corpo da mulher, você fala, poxa, um homem julgando o corpo da mulher, porque ele também vem ali também com as suas crenças. Agora, quando é uma mulher que já passou por tudo isso, ela também acaba julgando o corpo da outra mulher. É isso aí que é algo que a gente precisa pensar muito e refletir, porque um homem julgar, a gente sabe que tem todas as questões, como você bem falou, mas a mulher, julgar outra mulher, julgar o corpo, julgar a forma como ela se veste, por exemplo, algo do tipo, aí o negócio é mais embaixo, né? Porque a gente fala muito sobre sororidade, né? Sobre, uma mulher apoiar a outra. Eu acho assim, até que ponto isso é verdade e até que ponto isso não é. Nós sabemos que tem muitas mulheres, sim, que apoiam umas às outras. Mas sabemos também que tem muitas mulheres que não. E aí a gente começa a perceber que as mulheres que não apoiam, ou que de repente fica criticando, a gente volta lá no início, autoconhecimento. Porque se elas não têm autoconhecimento para elas, qual que é a primeira coisa? Elas atacarem a outra. Porque se a outra está evoluindo, se a outra está crescendo, se a outra está se cuidando, né? Para ela é algo que de repente não está acontecendo na vida dela. Então ela começa a atacar. Ou de alguma forma ela tem isso de crenças também na cabeça dela e ela começa a atacar outra mulher. Então a gente vê muito isso. E as redes sociais, a gente vê quase que todo dia. E a Paola de Oliveira, como bem você falou, é uma das mulheres que são, assim, que as mulheres atacam, homens e mulheres, na verdade. Então veja que ela tem se dado muito bem em saber sair disso e também criado um movimento para que as mulheres se amem do jeito que são, né? Ou seja, para que elas realmente não se deixam levar por essas questões.
né? Porque crítica, gente, uma coisa é fato. Assim, eu acho que a idade também deixa a gente mais madura, não é? Porque tem várias questões que, com certeza, passamos ali, né, atrás, mas a maturidade, ela também dá muito pra gente clareza, leveza no trato com as coisas, né? É aquele momento que também você tem buscado mais autoconhecimento quando você tá buscando. Então, tem muitas coisas que já não importam tanto mais. É Entendeu? verdade. Ou seja, fica mais leve pra gente. E é claro, entender que o envelhecimento, ele vem pra todo mundo. É natural. É natural. E você tem que agradecer, poxa, eu estou envelhecendo é porque eu estou vivendo. Esses dias, acho que foi ontem, eu tava vendo na TV, uma senhora, que ela tá com 119 anos. Acho que ela é de São Paulo, se eu não me engano. E ela vai entrar pro Guinness Book, né? 119 anos, gente. E a senhora tá, assim, super bem, né? Pra idade dela. Então, veja, a dádiva de Deus que é você viver até 119 anos. Quanto você não teve de experiência, oportunidade de mudar a opinião, de amadurecer. Porque vamos deixar claro que amadurecimento não tem a ver com idade. Exatamente. Tem a ver com conhecimento. Conhecimento, exatamente. Então, a gente começa a entender que se você não buscar isso, você vai se deixar levar, é como se você falou, da questão do autoconhecimento é um escudo. É como se você não tivesse esse escudo. E aí você vai sendo, né, a setada, digamos assim, por essas questões, e isso vai te abalando. Vai te abalando. E a sua saúde mental. E aí a gente está falando sobre questões relacionadas à pressão social que a mulher vive, né? Que a mulher sofre. Porque a mulher é assim, né? Ela, quando ela termina a faculdade, ela tem que entrar numa empresa. Ela tem que ser muito boa no que ela faz. Não basta ser boa, tem que ser excelente. Exatamente. Aí, normalmente, a mulher, né? Ela vai pro mercado de trabalho, aí ela casa, aí ela tem que ser excelente no trabalho, excelente esposa, excelente dona de casa. Aí vem os filhos. Nossa, ela tem que ser uma super mãe. Então, é muita pressão e muita cobrança para essa mulher. Sim. E ainda de tudo, depois de cuidar de tudo, trabalhar, cuidar da casa, do marido, dos filhos, no final do dia ela tem que estar impecável. Exatamente. Porque é isso que se prega. Não, mas você escolheu, né? Então, no final do dia você tem que estar pleníssima, ter tempo para cuidar de você. Mas aí entra um ponto que foi o que a Dani, mamãe cafeinada, que teve aqui, falou. Que é a questão de a gente também começar a fazer a educação dentro de casa, de dividir as tarefas. E a conscientização dessa nova geração que está vindo. Exato. Né? De, peraí, aceitar o outro como ele é. O corpo, os corpos são diferentes, não vão ter um padrão ideal, até porque não existe esse padrão que é inalcançável. É fazer essa consciência de que, olha, você não tem o direito, você não pode julgar o outro por aquilo que você acredita. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma coisa que eu vejo muito, o tal do brega e elegante. Eu não gosto dessa palavra brega. Por quê? Quando se fala, é brego, é feio, é brega, é feio, o que você está colocando aqui? Um gosto pessoal seu. Porque é uma visão sua. Sim. Né? Uma vez eu vi a menina falando que All Star era brega. Tudo vai depender. Depende de cada um, depende de gosto, do gosto, do lugar que vai, da ambientação. Exatamente. Então, esses rótulos que acabam, eu digo assim, fazendo com que a gente vá assimilando e vai ali entrando naquele ciclo de autocobrança, nunca tá bom, não tá perfeito. E aí é a hora que a gente chega aquela hora que você tá exausta, você não sabe mais o que você faz. E aí vem depressão, ansiedade. Você vê que começa ali rotulando os corpos, né? Eu estou gorda, passou da idade, né? 30 anos, já tem gente que acha que 30 anos a mulher já tá velha. Sim. Então, olha o tanto de absurdo em 2024, né? 2024, exatamente. Já era para ter mudado essa consciência. Mas por que não mudou? Porque vai passando as mesmas crenças para os demais. Por isso a importância do autoconhecimento. Por isso é importante a gente começar a enxergar, peraí, isso aqui me falaram, faz sentido isso que me falaram, né? Que a mulher, ela tem que ser impecável, ela tem que ser perfeita. Ela não pode errar, ela não pode um dia estar ali no seu momento de descanso, falar, não, hoje eu vou ficar aqui quieta. Ou, tudo bem, tô acima do peso, mas eu gosto dessa experiência do comer, da minha vida. Pra mim, o peso
não diz nada. Então, é uma questão de conhecimento e você passando esse Sim. hábito de começar a questionar, de começar a estudar, de começar a ver, peraí, até onde é verdade o que falam para mim? Uhum, exatamente. Isso que você falou é importante, de você criticar as coisas que as pessoas falam no sentido de olhar para aquilo e entender se faz sentido para você e não aceitar de cara, né? E o que é muito importante também, ver de quem tá vindo. Não é? Não é Isso de é qualquer um que a importante. gente, né, vai olhar aquilo com carinho e ver se faz sentido para você. E uma coisa que você tocou aqui, dessa questão do brega e do elegante, eu acho que também vem da conscientização de quem está disseminando isso, né? A gente precisa ter essa consciência, porque muitas vezes são pessoas que têm muita influência. E aí, a falar essas coisas, a pessoa por te seguir, ela fala, fulana falou que assim é brega, então não vou usar. Tá, mas é o que a fulana falou, mas ela tem influência. E a pessoa acha que aquilo é verdade. Absoluta, né? É verdade, justamente. Então, a gente precisa ter consciência do que a gente dissemina por aí. Principalmente nas redes sociais, que a gente sabe que vai atingir muito mais pessoas, né? Então, eu acho que a conscientização, principalmente para quem trabalha com isso, quem trabalha com mulheres, principalmente, né? As mulheres são diversas, tem várias questões que nós sabemos que mulheres têm, né? E a gente tem que saber lidar com isso, mas é importante quem dissemina. Quem são essas pessoas que estão disseminando? E aí vai essa questão de realmente repensar e refletir, né? Ou seja, cada um é cada um tem sua história, cada um tem o que acredita, seus valores. E aí a gente precisa também saber se eu tô falando, o que eu tô falando aqui, porque nós duas aqui estamos batendo um papo sobre esse tema, que é um tema que a gente sentiu que tinha que falar, né, Carol? Verdade. Então, a gente tem que ter tato para falar sobre o assunto. Porque o que a gente fala aqui dissemina para outras pessoas. E a gente está dizendo aqui que você, mulher, precisa se amar do jeito que você é. Não deixando claro de cuidar de você. Que a gente fala muito sobre autocuidado também. Quando a gente trabalha a imagem, a gente também fala sobre o autocuidado. De você ter os seus momentos, de você cuidar da sua alimentação. Isso é para saúde, não é nem questão de estética, é saúde, né? Exercício, né? Fazer ali os exames preventivos, tudo essa coisa faz parte do autocuidado. Porque se eu não cuido de mim, quem é que vai cuidar? Porque geralmente a mulher, ela está numa posição de trabalho de cuidado. Ela cuida de todo mundo e não cuida dela. Não é? É verdade. Então, é preciso entender que para você cuidar do outro, você precisa cuidar de si mesma. Olha só a volta que dá. E se você não está bem, porque você está preocupada com o teu corpo, porque vão julgar, porque não você aceita, você não se cuida, no sentido de que isso não te afete, e você não cuida do outro também, que é importante para você, né? As pessoas que você ama e que é importante. Então veja que tem toda uma questão aí que a gente precisa desenrolar, né? Principalmente no dia a dia. Começa com uma crítica, mas você vai vendo que é muito mais profundo que isso. Uhum. Quando você falou, né, do autocuidado, né, do cuidar também, né, de parar para cuidar e se olhar, esse é o momento que eu falo que a mulher demonstra para ela mesma o amor. Exato. Porque a gente cuida porque a gente ama. Então, quando eu começo a cuidar de mim com simples detalhes, hoje eu vou olhar no espelho e vou fazer uma hidratação no meu cabelo. Uhum. Eu não gosto de maquiagem, então eu vou fazer um penteado. Vou no médico, vou cuidar da minha saúde, vou fazer uma academia, uma atividade física, vou prestar atenção no que eu estou comendo. Isso não é uma regra, isso aqui é um processo onde você está olhando para você e fala, olha, eu busco o meu bem-estar, porque para eu estar, se eu estou bem, eu vou executar tudo que vier para mim bem também. Uhum. E qualquer crítica que venha, qualquer crítica que venha até a mim, eu vou conseguir parar. Peraí, faz sentido? Não, não faz sentido, eu não vou pegar pra mim. Pode ser. Então, vou fazer uma análise mais profunda disso. Uhum. Então, eu falo que simples detalhes, como fazer unha, tirar a sobrancelha, né? Uhum. Esses cuidados que as mulheres têm é a ação do amor próprio. Sim. Exatamente, exatamente. E a gente entender que isso faz parte, o mundo feminino, nós gostamos de ficar bem, ficar bonita, de ir no salão, de se alimentar bem, de ter os exercícios físicos e tal. A mulher gosta disso. O que a gente não pode é, de repente, querer fazer coisas que não fazem sentido para você para agradar o outro. Isso que é um ponto importante, né? Eu acho assim, bom, se você quer fazer procedimento estético, porque pra você é importante, faz sentido, você vai sentir melhor, sua autoestima vai lá, faça. Agora, se é pra agradar
outras pessoas, se é para agradar, por exemplo, a sociedade, porque eu quero ficar que nem a fulana da revista, a fulana lá das redes sociais, aí você tem que pensar, porque de repente você pode se arrepender também, né? Existem várias questões aí. Você tá mexendo com a tua imagem. Sim. Você falou do procedimento estético, isso é importante, né? A gente sabe que o Brasil é recorde de cirurgias plásticas. Não tem problema nenhum em você querer fazer. Mas é o que você falou, ter essa consciência. Eu quero fazer tal procedimento, porque eu sei que eu fazendo esse procedimento, eu vou me sentir bem, eu vou me sentir mais segura. Se é pra você, tá tudo bem. Mas a gente percebe que muitas vezes também tem essa questão, né? Vou fazer porque, falaram que eu tô gorda, então acho que eu vou fazer uma lipo. Aí você vai olhar a mulher tá com um corpo maravilhoso, sim, e ela não precisava fazer. Então, você vê o quanto ainda a mulher ela é refém dessa pressão da sociedade, dessa pressão até do meio feminino, sim. Que a gente sabe que acontece, a gente já veio aí do mundo da dança, né? A gente tá aqui no mundo agora das empresárias, e a gente tá nesse círculo de mulheres. Então, a gente vê que tem mulheres que fazem pressão em outras mulheres, que geram uma competição, que a competição é saudável até um certo ponto. Né? E passa desse limite. Sim. Né? Que eu não estou bem comigo, então se eu não estou bem comigo, a outra também não tem o direito de estar bem com ela. É bem isso que você falou. Exatamente. Foi falado na sua fala. E aqui tem essa coisa também, tipo, e também tem mais, tá? E que não vale só pra questão de mulheres, mas pra vida. Você pode estar bem, mas não melhor que eu, né? Não é? Tem essas questões também que acaba atingindo a mulher, tipo, não pode estar melhor do que eu, entendeu? Então tem essas questões que, infelizmente, no mundo feminino, no universo feminino, existe. A gente não pode negligenciar e falar que não existe, porque existe. A gente tá caminhando para que isso não aconteça, né? Que isso não aconteça com frequência. Porque a ideia, principalmente do Podivar, né, da gente participar desses movimentos de mulheres, é justamente para isso. Agora, é fato que isso é uma mudança de mentalidade, né? Então, são questões que a gente vai adquirindo e vai também trazendo conteúdo, vai trazendo essa consciência, porque às vezes também a mulher precisa dar consciência em relação a isso, para ela entender essas questões, né? E aí, Carol, a gente está falando aqui de pressão social, mas tem outros temas aqui que é super importante a gente levantar. As mulheres têm sofrido muito por várias outras questões. Imagina, aqui nós falamos de um pequeno pedaço do que a mulher sofre hoje, que é a pressão social por causa do corpo. E aí entram outras questões, que aí, claro, vai ser um bate-papo, né, para um outro podcast, que a gente falar de questão de violência sexual, questão de assédio, importunação sexual. Aí a gente pensa assim, né, olha só, a mulher está sofrendo pressão social por causa do corpo. E ainda assim acontecem, né, várias situações em relação a ela, que muitas vezes começa dentro de casa, né, infelizmente, mas várias questões que estão acontecendo por aí, a gente não pode se calar em relação a isso. Não pode se calar, porque muitas vezes a mulher, eu falo isso porque às vezes a mulher ela tá vivendo numa bolha que ela acha que na vida dela nunca vai acontecer essas coisas. Entendeu? E não é bem assim. E não é bem assim, né? Então são questões que a gente precisa trazer, porque imagina, às vezes você está no elevador, que aconteceu ontem. Acho que foi ontem, anteontem. Acho que foi ontem, né? É, uma coisa assim. A menina tava descendo, né? Voltando do trabalho no elevador. Não sei se vocês viram esse episódio. Passou em várias redes sociais e tal. Que a menina tava descendo do elevador, né? E tinha um cara junto lá no elevador. Na hora que ela saiu do elevador, o cara apalpou a bunda dela. Que constrangimento, né? Que constrangimento. Então, isso é importunação sexual. Pra mulher. Pois é. Então, veja que várias situações você fala assim, não, mas você tá falando de violência, você tá falando de importunação sexual, assédio, isso é uma coisa que, nossa, eu vivo muito longe disso. Não, você não vive muito longe disso. Às vezes tá do seu lado. Não, e às vezes, ela tá vivendo, ela não percebeu. Exatamente. Porque meio que acabam normalizando algumas ações. Não, isso é normal, né? Passar na rua, mexer com a mulher, é normal. Não, não é normal. Exatamente. A gente tem que começar a prestar atenção de fato. É igual quando a gente fala. Se você quer começar esse exercício de mentalidade, comece a prestar atenção como é que você fala da outra mulher. Como é a sua fala. Tem ali alguns pontos que são problemáticos, que faz você, peraí, será que eu ofendi? Será que... Porque a gente sabe que vai tendo coisas que você vai achando que é normal e você vai reproduzindo. Exatamente. E não é normal.
Então, prestar atenção em algumas falas. Exato. E os sinais também que são dados, né? Às vezes a gente não dá atenção aos sinais que são emitidos. E é na fala, é no comportamento, É nas é brincadeirinhas. nas brincadeirinhas, que no meio ali você acha que tá no meio da galera, ninguém é só uma brincadeira. Mas se isso veio dali, é porque ali tem questões, né, daquele grupo, por exemplo, que eu não tô falando só de mulher, mas de homens também, que aí você tem que ficar atenta, entendeu? Então são questões assim, gente, que a gente fala, nossa, de pressão social foi parar em outra questão, porque assim, a mulher ela vive várias questões que muitas vezes são negligenciadas. E eu acho que quando a gente tem a possibilidade, a oportunidade de estar à frente, né, de um podcast, nas redes sociais para falar sobre isso, é justamente para a gente poder dar consciência para a mulher, né? Porque se a gente tomou essa consciência, foi porque chegou pra gente, de alguma forma. Alguém falou, né? Ou a gente viu em algum lugar e a gente falou, nossa, isso é real, isso acontece, né? E tem mulheres que acreditam que não acontece, acontece muito longe delas. Na verdade, é algo mais próximo do que a gente imagina. Então, trazer esses assuntos é justamente para isso, para trazer a consciência, para você começar a ficar alerta em relação às coisas, né? Porque às vezes são sinais que você não está percebendo. Exato. Né? E essa questão das brincadeirinhas é normalmente em grupo, né? Faz a brincadeirinha e fala, ai, fulana, essa roupa não ficou legal, Exatamente. né? Marcou sua barriguinha e tal. Não, é só uma brincadeira, relaxa. A partir do ponto que a outra pessoa se incomodou, não é brincadeira, né? E outra coisa que você falou, né, da conscientização. Tem muita mulher que vive já, literalmente, é assediada no trabalho e ela não percebe. E aí, às vezes, ela se culpa. Ela fala assim, nossa, por que fulano teve? O que eu fiz? Né? Será que era a minha roupa? Será que era o batom? Será que era o cabelo? E ela começa a entrar numa pilha, né? De tentar ali entender o que tá de errado, o que ela fez de errado. E às vezes ela não fez nada. Mas por quê? Mais uma vez, a responsabilidade é da mulher em todos os cenários. Exatamente. É bem isso daí. Então, falar sobre esse assunto é justamente para que as mulheres possam ali conscientizar e entender que não é você. Exato. Né? Não é você. Né? E entra naquela outra pauta também, né? Que eu escuto muito. Ah, fulano é gordinho, mas também não para de comer. Exatamente. Mas a pergunta é, por que ela tem essa compulsão? É entender, é parar e olhar. Peraí, ela tem tal compulsão por comida, a outra não come nada. O que está acontecendo? Não, é muita gente apontando o dedo, criticando, e vem mais críticas, e mais críticas, e mais críticas. Então, assim, eu acho que durante o Dia da Mulher ela é mais criticada do que chega. Olha, que legal, você tá bem. Mais criticada do que elogiada, né? Ou de repente a pessoa chegar falando, né, que você falou, ó, você tá bem, você tá precisando de alguma coisa e tal. E isso geralmente, né, é mais a mulher, por exemplo, na família dela, né, e tal, perguntando se tá tudo bem, isso, né? Então eu acho que é importante a gente levantar esses assuntos, né, Carol? Por isso que a gente tem que fazer o exercício do espelho que eu aprendi com a minha irmã. Ela tá fazendo. É uma experiência. De você se olhar. Sim. De olhar de fato, fazer as perguntas certas, começar a se olhar ali no sentido de entender quais são os seus bloqueios. Porque quando você começa a se perguntar, vem as respostas. E aí você fala, nossa, eu não tinha ideia que eu tinha tal comportamento por causa dessa questão. E aí você vai começar a buscar ajudas, né? Se você precisar de um terapeuta, né? Processo de terapia, você vai ter ali um direcionamento, porque você vai começar a se olhar. Então, toda essa questão de rotular corpos, de julgamento, ele começa a partir do ponto que eu não me conheço e vou reproduzir falas de um grupo de pessoas. Porque sempre começa com um grupo de pessoas. É uma pessoa que olhou a outra, não gostou ali, né? A outra não está dentro do padrão do grupo. E por ela não seguir o grupo, por ela não se encaixar neste grupo, a gente vai atacar. E como é que a gente ataca? Falando do corpo, né? Pontuando algumas ações dela que às vezes nem é tão real. Então, uma coisa que é pequena, você se torna enorme. Enorme. Né? Então, aí o que você faz? Você pega um grupo de pessoas e esse grupo começa a massacrar a outra. E aí, essa outra pessoa que não tem um preparo, ela começa o quê? Entrar em depressão, entrar em questionamento. Aí é a hora que ela vai falar assim, não, então, para eu entrar naquele grupo, as pessoas pararem, eu vou ter que seguir aquele grupo, eu vou ter que ter ações. Então ela vai deixando de ser ela para seguir um grupo só para ela ter um minuto de paz, muitas vezes.
Exatamente, para se encaixar ali e para o pessoal deixar ela em paz também, porque tem essa questão, né? É algo que é real, acontece e nós mulheres temos que nos blindar a isso. E a chave, primeira coisa de tudo, é o autoconhecimento. Aí quando você começa a trabalhar isso, você começa a mergulhar, é algo que assim, tipo, você não quer sair mais, obviamente, né? Porque quanto mais você se aprofunda, mais você quer, mais você começa a entender as coisas e isso vai te dando leveza, né? Eu acho que chega um ponto que você fala assim, nossa, por que eu vivi tanto tempo com essa cortina de fumaça, né? Exato. Ou seja, eu deixei de fazer coisas, eu deixei de viver, de fazer coisas que eu gostava, porque eu queria agradar o outro, porque eu queria me encaixar, por exemplo. Então, é aquela questão do cabelo, né? Muitas mulheres que tinham cabelos encaracolados e tal, e aí elas querem alisa, né? Alisa o cabelo porque as Era o pessoas padrão, falaram, né? o padrão tem que ser assim, as mulheres estão voltando, então as mulheres estão ficando mais belas, estão ficando mais felizes, porque elas são assim, a essência delas. Então, quando você encontra verdadeiramente sua essência, né? Ou seja, fica muito mais leve, você tem clareza e as coisas vão fluindo na sua vida, inclusive porque as coisas ao seu redor vão dando certo também, né? Porque às vezes você está empacada lá com questões que impedem você de pensar numa próxima fase, de pensar em uma coisa nova, porque você está empacada com coisa que não faz sentido para você. Então, é muito importante a gente também pensar nisso, né? É verdade. Esse negócio de você ficar focado, né? Nos problemas ali que eu falo Sim. que nem são seus. Criaram pra você. Exatamente, Você pegou né? e você fica naquilo e isso te impede de você evoluir. E o autoconhecimento também não é porque, agora eu vou ter autoconhecimento, vai estar tudo cor-de-rosa na minha vida, vai estar tudo lindo, as coisas vão acontecer. Não, vai ter momentos que Sim. você vai estar em situações que vai fazer você ficar, dar um desânimo. Você fala, poxa, né? A pessoa falou isso de mim. Mas é nesse momento que o autoconhecimento também vai ser mais Sim, importante, eu falo. sim. Porque você fala, poxa, mas por que eu me deixei? Por que isso, essa palavrinha que ela me falou, me abalou tanto? O autoconhecimento é isso. É você pegar e questionar. Não é você ou ficar quieta, se recolher e ali ficar remoendo aquilo, Sim. ou partir, né, pra discussão, pra ir já começar a ofender a outra também. Não. Exatamente, o autoconhecimento é para te dar o equilíbrio de você ver até onde é verdade, até onde você questiona e até onde é possível estar nas suas mãos mudar algo. Exatamente, até porque a gente não controla tudo, né? Ou seja, tem coisas que são incontroláveis, mas eu posso controlar o que eu penso, posso controlar o que eu emito, posso controlar aquilo que eu estou emanando para o universo, né? Pensando na questão da lei da atração, lei da vibração, e eu sempre gosto de citar sobre isso. Então veja que comece a perceber o que você está atraindo para a tua vida. Às vezes as pessoas que estão lá te criticando, será que são as pessoas que deveriam estar na sua vida? Então a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é. Então comece a perceber também o que você está atraindo para a tua vida. E se faz sentido você estar nesses ambientes, e se faz sentido você estar com essas pessoas. Porque a vida ela é feita de fases. Tem pessoas que estavam na sua vida que hoje não faz mais sentido estar. E aí a gente tem que estar preparada para a questão do desapego. Porque às vezes está tão apegada, né? E não, eu não quero. Mas, gente, se é para tua paz, uma coisa que eu aprendi muito, se tá me tirando a paz, não faz sentido para mim. E pode ser até coisa assim que você fala, nossa, é uma coisa boa, mas tá tirando a tua paz. Exatamente. Não tá te dando, você não tá conseguindo dormir, você não tá conseguindo comer, você não tá conseguindo viver, né, uma vida plena ali, viver realmente da forma como você deveria. Então, se tá tirando a sua paz, você tem que repensar. Se faz sentido você continuar com aquilo, se faz sentido você continuar, enfim, naquele ambiente, com aquelas pessoas, porque é a sua paz. E paz não tem preço? Não tem. É que nem aquele... a gente fala, né? Sempre tem uma amiga que levanta e fala, não, amiga, vamos. E tem aquela amiga que fala, nossa, amiga, você... é aquela amiga que sempre tá pontuando ali seus defeitos. A pergunta é, faz sentido? Não faz sentido. E por que eu estou mantendo essa pessoa na minha vida que só me critica em tudo que faz, não me ajuda, não tem um papo interessante no sentido de, olha, amiga, ó, seu corpo não tá legal, tá acima conforme os padrões, mas pra você tá tudo bem? Então, tá tranquilo. Não, é sempre criticando. Então, a gente também tem que observar o meio, que é o que a Fabi falou. Sim. Preste atenção no que as pessoas falam de você. Quem são essas pessoas? Se elas criticam demais o seu corpo, se são pessoas que estão falando de outras mulheres, se estão, mas fulano de tal departamento engordou, né? Fulano de departamento depois que teve filho ficou acabada.
Você escuta isso. Uhum. Agora, se você senta numa mesa dessa e você tá ouvindo, você não fala, você também é conivente. Exatamente. Então comece a prestar atenção e quando você ver uma mulher falando do corpo da outra, e pessoas falando, né, rotulando a outra pelo corpo, se posicione, fala, não, peraí, gente. Nós não temos direito algum de falar do outro. Uhum. Porque primeiro a gente tem que olhar pra gente. Exatamente. Porque todo mundo tem suas imperfeições, suas falhas, os seus erros, e a gente tem que aprender pra melhorar. Sim, E sim. tudo é autoconhecimento. Exatamente. Se não for pra somar, se for pra falar algo, se não for pra somar, fica quieta. Entendeu? Se você vai falar algo pra alguém, se é pra somar, pra que essa pessoa multiplique, fala. Se é pra criticar, pra deixar a pessoa pra baixo, fica na sua. Fica na sua. Não é? Já chegaram pra mim, eu posso te dar uma crítica construtiva? Eu virei, não. Exatamente. Não, E, eu gente, não pedi. uma coisa que é muito importante. Se saiu da tua vida, porque às vezes, eu até tava assistindo, acho que foi um documentário da Oprah e da Michelle Obama. Eu acho que ela falava mais ou menos isso. Não sei se foi de lá que eu tirei, mas ela falou que às vezes as pessoas elas vão saindo da sua vida aos poucos e você nem percebe. Se essas pessoas estão saindo da sua vida, é livramento. Não vai ficar, sabe, aquela coisa atrás. Porque às vezes, aquele momento, aquela fase passou. Entendeu? Ela pode continuar ali, tá na sua vida, de repente assim, oi, oi, tal, não sei o quê, mas ela já não está mais naquele momento de estar lá na sua vida, entendeu? Então, muitas vezes, às vezes os ambientes, se você não está sendo convidada para determinados ambientes, se de repente alguém já não tem mais esse contato com você, é livramento. De repente, você não tá conseguindo observar isso. E aquela pessoa que te critica, que fala do seu corpo, que fala que você é isso e aquilo, né? Ou seja, em vez de colocar você pra cima, coloca você pra baixo. Então, olha como é que é. É você começar realmente a perceber os sinais. As pessoas dão sinais, as pessoas deixam rastros. É prestar atenção. Exatamente. Então, elas deixam, tudo que elas fazem, elas deixam rastros. Aí, vai de você realmente interpretar isso. Só que para isso você precisa se autoconhecer. Você vê que tudo volta ali para o autoconhecimento. Você começa a perceber que aqueles rastros que estão sendo deixados não convivem mais com você, com seus valores, com aquilo que você acredita. E se você insiste em manter ali, aí o problema é seu. Exatamente. Porque é escolha. Você está escolhendo continuar ali. A pessoa já deu sinais de várias questões, mas você continua ali. Insistindo, Insistindo. Aí o problema já é seu, não é nem mais dela. Né? Mas muitas vezes ela insiste por quê? Autoconhecimento. Exatamente. Ela não tem um amor próprio. Então ela acha, nossa, mas se fulano que o sai, outro, né? Que fica o outro numa vai validar ela, né? Exatamente, aquela dependência. Então ela busca aquela, não, mas pra que eu vou abrir mão desse relacionamento, por exemplo? Exatamente. Pra viver um outro, mas não, ela me maltrata, mas depois ela me trata. Fica sempre nessa coisa, não, hoje ele não foi legal, mas ontem ele fez um jantar, sabe? Fica nessa, fica naquele ciclo. Ciclo de violência, né? Exatamente. Digamos, de relacionamento, ciclo de violência. Mas é exatamente por não parar e falar, peraí, deixa eu prestar atenção. Eu falo que é aquele momento que você dá uma pausa, você sai do corpo e se assiste ali na cena pra ver. Exatamente. Porque é exatamente o que você falou, dão sinais. É uma coisinha ali, outra aqui. Você vai na loja, experimenta a roupa, você achou que tá bonita, sai. Essa roupa ficou horrorosa. Se você não ir com essa roupa, não tá legal. Aí então você vai lá, corta o cabelo. Por que você cortou o cabelo? Então são essas coisinhas, vai virando, né? Você vai colocando ali no copinho. Chega uma hora que você fala, poxa, eu não sou bonita, eu não tenho habilidade, eu não sou nada. E aí você fica cada vez mais dependente desse convívio. Porque você não se sente um nada, você fala, mas pelo menos aqui eles me aceitam, né? Fica com aquele medo de romper essa bolha. Mas tudo é autoconhecimento. É o que a gente tá falando aqui direto, autoconhecimento, Exatamente. autoconhecimento. Porque nós, mulheres, muitas vezes a gente não para se olhar. E não tem problema pedir ajuda, buscar uma mentoria. Hoje tem tantas ferramentas que a gente pode buscar. Eu não tenho dinheiro para investir num curso. Tá aí o YouTube com um monte de conteúdos interessantes, podcasts interessantes, que trazem pautas, que dão orientações. Eu vou até dar uma dica aqui para vocês. Eu conheci o William Sanches. Sim, o William. Já faz um ano e meio. O William Sanches foi em 2021, acho 2020, 2021 que eu conheci ele também. Eu conheci através da minha irmã Carla, né? Minha irmã, ela tá mais tempo nessa jornada de autoconhecimento, né? Então ela vai passando por mim, faz tal coisa, assiste tal coisa. Então o William Sanches, por exemplo, ele tem um monte de conteúdos no YouTube que são gratuitos. Então ali já é um começo. O importante é a gente começar para que a gente possa questionar.
Porque a gente recebe informações e não questiona. E eu comecei a prestar atenção. Eu falei, gente, quantas informações que eu recebia que eu não parei para questionar. Eu passei para frente, fui passando. Falei, peraí, hoje eu questiono, peraí, faz sentido ou não faz sentido? Da onde veio essa informação? Sim. Quem passou essa informação? Porque quem passou Exatamente. também é importante. Importantíssimo. Quem é a pessoa que está falando para você, né? Não é todo mundo que a gente escuta. São pessoas que realmente fazem sentido pra gente escutar, né? E a gente sabe se a pessoa tá falando de coração ou se ela tá querendo te atacar, né? Então são essas questões que a gente precisa prestar atenção. Eu falo muito. Cuidado com as pessoas que fazem críticas rindo. Ai, amiga, não gostei. Mas aquele dia você tava bonita, só hoje que você não tá. Ó, tô falando de coração. Mas, Carol, sabe o que é interessante? Que quando a gente começa nesse processo, as pessoas que vão chegando pra gente, as pessoas que vão vindo nesse ambiente novo, que a gente vai, né, fazendo networking, vai conhecendo as pessoas, você já começa, nesses ambientes, você começa a não ver mais isso também. Você não começa. Porque a pessoa que tá no processo, ela não vai criticar o outro. Exatamente, porque ela sabe o caminho que passou, as dificuldades que teve. Exatamente. Então eu percebo que, de um tempo pra cá, tem diminuído essas questões. Porque você já tá no ambiente, por exemplo, de mulheres que já estão mais trabalhadas nessa questão do autoconhecimento. Mas é aquela questão de você ter a consciência de que mesa você vai sentar, porque você já começa a analisar. É justamente isso, porque tem mesas que não faz mais sentido e aí você nem vai, entendeu? Então, a gente que começa a trabalhar isso, a gente começa a perceber. As coisas não vêm mais nessa proporção. Porque as pessoas sabem que elas também estão trabalhando nesse processo. Então, por que eu vou julgar o outro? Isso é eu sei do processo dela, meu processo também, ou seja, não me comparar ao processo também, porque às vezes as pessoas estão bem no início, elas estão começando, ou aquelas que já estão mais, né, já tem um tempo, aquelas pessoas que já têm muito conhecimento. Então, veja que a gente percebe que os ambientes, eles vão mudando. Isso é verdade. E a gente sente que a gente não vem mais isso pra gente. Por quê? Os ambientes. Isso é real. Eu falo do meu processo. As pessoas que não me agregavam, e hoje eu vejo que realmente não agregavam, eu não tenho mais contato nenhum. E no lugar delas foram aparecendo mulheres que, Carol, vamos fazer tal caminho. Ah, você tá com dificuldade nisso? Peraí, eu também passei por essa dificuldade. Vamos compartilhar, vamos trocar, vamos conversar. Então tem essa rede de apoio que a gente fala, né? De trocar mesmo, de não pontuar, de não rotular, de falar, Carol, começou ontem, não vai dar nada. Não tem isso. Porque tem esse preparo, mas tem o preparo porque todas começaram ali estão no processo também. No processo e também buscar o autoconhecimento, de entender que temos que respeitar o processo de cada um e o nosso processo. Exatamente. Porque no começo eu me comparava no sentido assim, poxa, eu comecei, fulano tem não sei quantos seguidores. No começo você vai... Aí depois você vai entendendo que, peraí, quanto tempo a pessoa tem? Lá um tempão. De vez eu ficar preocupada aqui, eu vou aprender com ela. Exatamente. E aí você começa a virar os olhares, né? De que antes você só enxergava ali o negativo, a escassez. E andar com pessoas que também pensam nisso. Fica na mediocridade, né? É mediana, não evolui, não cresce, não estuda e não agrega. Exatamente. Ou seja, você começa a ver as pessoas como inspiração, né? Ou seja, não como a coisa de competição. Não. Porque, gente, eu sempre falo, né? É muito injusto você se comparar com outra pessoa. Demais. Gente, de repente ela começou já faz um tempão, ela tá na lida aí um tempo, ó. Você tá começando agora, você tem pouco tempo. Então, é claro que a pessoa tem mais experiência, ela tem mais vivência, ela tem mais... Então, veja que se comparar com a história de outra pessoa, é totalmente real. Exatamente. Até porque as histórias são diferentes, as vivências são diferentes, então por que eu vou me... Né? Exatamente. Por que eu tô falando disso? Porque acontece muito em academia. Você vai lá, você fala, eu vou malhar, né? Porque eu tô achando que tô, né? Aí você começa a olhar aquela menina que treina e fala, poxa, vai 2 dias na academia. Aí você fala, nossa, não tive um resultado e você desanima. Por isso é importante a gente respeitar o processo. E não se respeitar, tipo, tudo bem. Talvez o meu corpo tenha um processo diferente. Cada um tem ali, né? Cada corpo tem a sua ação, o seu momento e a sua evolução. E é ter essa paciência de falar, não, pera, tá tudo bem. Fui 3 dias na academia. Vou indo e vai gerando a disciplina. Sim. E a disciplina também no olhar no espelho. Vou voltar aqui de novo. Se olhem no espelho, mas não se olhem para criticar. Se olhem, faça o exercício. Pelo menos ali, né? Pega um horário do dia,
pontue ali 3 coisas que você acha bonito em você. Esquece as Sim. coisas que você não gosta. Olhe para as coisas positivas, porque isso vai fazendo com que você se olhe cada vez mais, você se sinta mais bonita, se sentindo mais bonita, sua autoestima se eleva, sua autoestima se elevando, você se sente mais segura, mais confiante, e essa energia vai mudando. A mulher, ela cresce, né, quando ela se sente bem com ela. Sim, com certeza. E a luz que ela vai, ou seja, o brilho que ela vai tendo, vai impactando outras pessoas de forma positiva. Então, é questão mesmo de olhar para dentro, ou seja, a beleza é estado de mente, estado de espírito. Então, se você, mulher, não busca isso, você está perdendo a oportunidade de ver coisas extraordinárias. Para de ficar se comparando, para de querer agradar os outros, né? E não Agrade a si seja mesma, né? aquela que rotula o corpo da outra. Exatamente, exatamente. Não adianta nada. Ai, nossa, eu já tô. Mas aí tá lá questionando, tá criticando a Ai, outra. por que Então, quer que dizer, fulano cadê? não faz isso? Por que que esse fulano não faz? Exatamente. Né? É isso, Ter né? essa consciência, né? Exatamente. Buscar o autoconhecimento, e quanto mais autoconhecimento você tem, compartilhe. Não julgue o outro, né? Porque tem isso, tem gente que busca, aí ela se sente, nossa, eu sou, né? Sou superior a todo mundo, então eu estou no trono aqui, eu posso rotular, eu posso julgar. Não, não seja essa pessoa. Uhum. Lembre-se que Exatamente. quando você julga o outro, você também está dando a liberdade do outro te julgar também. Uhum. Exatamente. Você está dando permissão, né? Né? E cuidado com as críticas. Se alguém chegar, eu posso te dar uma crítica construtiva? Você tem todo o direito de você falar, Uhum. não quero. Exatamente. Né, Exatamente. Fabi? E quando pedir, saiba de quem tá vindo, né? Preste Ou seja, para atenção. quem você tá pedindo também, né? Que às vezes as críticas, de repente, do trabalho, de algo, de pessoas que estão ali, que já tem mais tempo, de vocês falam, nossa, eu queria ali que você me falasse se tá legal, se tá indo bem, se precisa mudar alguma coisa, que a gente precisa das outras pessoas para poder nos direcionar. Mas aí você está pedindo, você já está aberta. Tem pessoas que vêm, assim, sem você pedir, já vai falando, sem você, ao menos, expressar uma vontade de querer ouvir. Então, veja que é importante a gente fazer isso também. Exatamente. E se você quer aprofundar no seu processo de autoconhecimento, busque mentores que vão te direcionar no caminho. Pesquise esses mentores, porque a gente sabe que é um campo muito grande, muito profissionais. Então, busque aquele que faça sentido, que você se sinta segura, né, que tenha conexão e que também é um profissional de qualidade. A gente também tem que ter cuidado com isso, prestar muita atenção, Sim. né, para passar ali por um processo para que não seja frustrante para você. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Principalmente quando a gente fala em terapia, né? Então, assim, eu acho que a terapia é vida. Depois que eu comecei a fazer, nossa, muita coisa. Eu falo que desabrochou, é maravilhoso. Então, eu acho que, independente de qualquer coisa, a terapia é algo que, assim, é pra vida. Entendeu? Se cuidar. Se cuidar, autocuidado, né? Exatamente, ele entra nessa parte do autocuidado. Então, se olhe, se ame, né, Fabi? Presta atenção nos comentários. Bom, acho que falamos um resumão de tudo. Tudo começa com o corpo. A gente fala, tá rotulando o corpo, mas olha o tanto de coisa que tem por detrás desses julgamentos, né? Uhum. Então, autoconhecimento é uma blindagem onde você vai se sentir mais segura, não é mesmo? Exatamente. Então, busque autoconhecimento acima de tudo. Autoconhecimento liberta. Ele vai te dar possibilidades para você seguir o caminho que faz sentido para você, que seja ligado à sua essência, a quem você realmente é, para não ficar aí se perdendo em caminhos e se desenvolver em algo que não faz sentido para você, né? O autoconhecimento vem antes do autodesenvolvimento. Então, veja que você é ali que vai direcionar. Só que para isso você precisa se conhecer. Senão você vai tomar caminhos que não fazem sentido e aí você vai se frustrar, enfim, tem muitas outras questões aí. Então, eu acho que autoconhecimento é a chave para tudo. É isso. Fechou. E para encerrar, então, se cuide, se ame, busque ajuda, né? Valorize-se. E se você quer saber o que rolou na temporada anterior, né? Exato. Quais são os meios de... É importante dizer que nós estamos Exatamente. no Spotify, pode buscar lá, pode ver. E também estamos no YouTube, então vai lá, assista. Pelo Spotify você também consegue assistir, né? Porque o vídeo tá lá. Então aproveite a oportunidade, assista os primeiros 9, foram 9 episódios, né, Carol, que a gente teve, trouxe várias convidadas aqui, com temas maravilhosos aí para você também, fala que mentoria gratuita, né? Exatamente. Ou seja, então aproveitem a oportunidade, assistam e também compartilhem aí com as amigas, compartilhe com as pessoas que você ama, com as pessoas que você quer que conheça mais sobre esses assuntos, mulheres que, claro,
O nosso intuito aqui é que as mulheres apoiem mulheres. Ou seja, nós estamos num universo e que para a gente crescer junta, né, para a gente estar mais forte, a gente precisa estar juntas. Porque isso vai, claro, não vai parar, né? Ou seja, a gente não vai deixar de continuar crescendo e evoluindo. Então, é muito importante isso. Assistam, porque tudo que a gente faz aqui é voltado para você, mulher, Exatamente. para que você tenha esse conhecimento e comece a explorar cada vez mais. Não esqueçam de seguir, né, no Instagram, @podvar_. E qual que é o seu, Fabi? @Fabisama. Vai lá, segue lá, tem vários conteúdos relacionados também à imagem, né? A branding pessoal, personal branding, que é o que eu falo lá no dia a dia. E o meu é @Kduarte, com H no final. E ali a gente traz toda uma abordagem da imagem da mulher, mas de forma trazendo a essência, buscando ser mulheres seguras e confiantes. Então tem conteúdos voltados para estratégia de imagem, consultoria de imagem e estilo. Exatamente. E acompanhe, que a segunda temporada vai ter bastante convidadas, pautas interessantes. Se você já segue a gente no Instagram, né, coloque lá a sua sugestão, o que você gostaria de ver por aqui, qual a convidada que você gostaria. Exatamente, já ia falar. De repente é um tema bem interessante. Então, vai lá no nosso direct, fala lá, fala, olha, queria ouvir mais, queria ver sobre esse tema, ou vai nos comentários também. Então, é muito importante que você possa participar com a gente. Até porque o Podvar foi feito para vocês, né? Ou seja, então é importante que vocês possam estar também engajando com a gente ali e dando sugestões. Tá certo? Exato. Vale lembrar também que hoje o episódio é comigo com a Fabi, aqui em Cuiabá, porque ela está aqui, mas ele é feito também em São Paulo. Em São Paulo, exatamente, com as convidadas que eu trago de lá de São Paulo, né? Ou algumas que estão passando por lá, porque a mulherada ama São Paulo, vai por lá, então quando vai alguma eu já puxo pra gente conversar e bater esse papo legal. Então, obrigada, mais um episódio, segunda temporada, não segue, e um beijo. Um beijo pra vocês, gente, tchau, tchau. Tchau, tchau.